Próxima súmula é a súmula 17, que vai falar sobre juros de mora e imposto de renda. Diz o seguinte: os juros de mora, ou seja, os juros moratórios decorrentes das parcelas deferidas em reclamação trabalhista, têm natureza indenizatória e sobre eles não incide imposto de renda. Para quem trabalha com cálculo já há um tempinho, isso aí soa bem familiar, porque é idêntico teor da OJ 400 do TST, que fala que sobre juros de mora não incide imposto de renda pela natureza indenizatória. Ok? Como é que a gente vê isso no PJ-Calc? PJ-Calc, ele já vem parametrizado para seguir a OJ 400 e no caso aqui do Rio, a súmula 17. Como assim? Aqui, ó, imposto de renda, nós vemos aqui as formas de configuração e aqui eles vem marcado, apurar imposto de renda, e aqui ele já vem desmarcado, ó, incidir sobre os juros de mora já vem desmarcado. Tranquilo, não tem mistério nenhum. Bom, próxima súmula é a súmula 24. A súmula 24 diz o seguinte, ela vai falar sobre... A súmula 24 ela vai falar sobre responsabilidade subsidiária do ente público, inaplicabilidade do que dispõe o artigo 1º da Lei 9494 de 97. Diz o seguinte: não se aplica o disposto no artigo 1º da Lei 9494 de 97 quando o ente público figurar no título executivo judicial na condição de devedor subsidiário. Ok? Também é uma súmula que soa bastante familiar, mesmo porque tem o mesmo teor da OJ 382 do TST. Quando a fazenda pública, quando o ente público ou quando as entidades equiparadas ao ente público, como por exemplo Correios, tá? Empresa de Correios e Telégrafos, tem equiparação à fazenda pública, figurarem no polo passivo como devedores subsidiários, eles não vão gozar dos privilégios previstos no artigo 1º da Lei 9494/97, que prevê juros diferenciados à fazenda pública. Os critérios de atualização serão idênticos aos do devedor principal. E aí, questão aqui no PJ-Calc, basta você vir aqui em correção de juros e multa e fazer as devidas adequações. Índice aqui trabalhista, juros de mora, ok? Vamos seguir. Próxima súmula é a súmula 26. Vai falar sobre responsabilidade pela liquidação de cota previdenciária. Diz o seguinte: a competência atribuída à Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições sociais não abrange a responsabilidade pela elaboração dos cálculos do crédito previdenciário. Uma coisa é a responsabilidade da Justiça do Trabalho para executar as cotas previdenciárias. Isso é uma coisa. A outra coisa é a responsabilidade da Justiça do Trabalho para elaboração dos cálculos do crédito previdenciário. A gente sabe que a Justiça do Trabalho tem competência para executar as cotas previdenciárias das decisões que ela emanar, das sentenças que ela proferir. Tanto é que não é de responsabilidade da trabalhista executar créditos previdenciários de salários pagos, apenas de salários devidos. Ok. Mas ainda assim, ainda que dentro da sua responsabilidade, das sentenças de proferir, não é de responsabilidade da Justiça do Trabalho, pelo menos do TRT1, de elaborar os cálculos do crédito previdenciário. Vamos seguir. Súmula 28. A súmula 28 ela vai falar da preclusão temporal limitada à impugnação dos cálculos. Vai falar do parágrafo 3º do artigo 879 da CLT. Diz o seguinte: a preclusão temporal prevista no parágrafo 3º do artigo 879 da CLT limita-se à impugnação aos cálculos da contribuição previdenciária e não ao direito da União de executá-la, ou seja, de executar a contribuição previdenciária. Primeiro, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 879, parágrafo 3º da CLT. O parágrafo 3º do 879 fala que, uma vez elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Então, uma vez elaborados os cálculos, o juiz dá um prazo para a União se manifestar em 10 dias sob pena de preclusão. Se não se manifestar em 10 dias, preclusa a oportunidade de se manifestar da União Federal. O que a súmula 28 está falando é que, a despeito dessa ocorrência de preclusão, o direito à execução da verba previdenciária continua intacto.
ok? Apenas a preclusão. A União não vai poder mais contestar, não vai poder mais impugnar os cálculos se ela não se manifestar no prazo legal. Mas mantém-se o direito à execução das verbas previdenciárias devidas. Vamos agora para a súmula 30. A súmula 30 fala novamente da multa do 477. Diz o seguinte: reconhecido o vínculo de emprego ou desconstituída a justa causa, impõe-se a cominação. Ou seja, se houve reconhecimento de vínculo empregatício ou se a justa causa foi revertida em dispensa sem justa causa, é devida a multa do 477. E no PJ-Calc a gente já viu como é que apura essa multa. Agora, nós vamos ver 3 súmulas juntas. 3 súmulas. Vamos ver a súmula 33, a súmula 40 e a súmula 45. Vamos ver essas 3 súmulas juntas. Por que nós vamos ver essas 3 súmulas juntas? Porque elas falam da situação de empresas que estão em recuperação judicial. Ok? Vamos lá. Vamos ver primeiro a súmula 33. Ela vai falar da multa do 477 em relação às empresas em recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial não desonera a empresa do pagamento das verbas trabalhistas dentro do prazo legal. O atraso na quitação das parcelas da rescisão sujeita o empregador à cominação estabelecida no artigo 477 da CLT, parágrafo 8º. Ou seja, multa do 477 é devida por empresas em recuperação judicial. Não adianta meter essa de que em recuperação judicial não é devido multa do 477, porque, pelo menos aqui no TRT do Rio de Janeiro, a súmula 33 vai derrubar, vai ter que pagar. A súmula 40 fala também das empresas em recuperação judicial, mas fala da multa do 467. É aplicável a multa do artigo 467 da CLT à empresa em processo de recuperação judicial que não quitar as parcelas incontrovérsias na audiência inaugural. Mesma coisa. Empresa em recuperação judicial, se não pagar lá na primeira manifestação, né, na primeira audiência que ocorrer, não pagar as incontrovérsias, vai pagá-las com acréscimo de 50%. Multa do artigo 467. Recuperação judicial, não adianta meter esse caô, porque aqui no TRT do Rio vai cair. E a súmula 45 fala acerca da dispensa de custas, também das empresas em recuperação judicial. Fala o seguinte: a dispensa do recolhimento de custas e do depósito recursal que beneficia a massa falida não se estende à empresa em recuperação judicial. É outra situação que, se a empresa em recuperação judicial meter o caô, vai se dar mal. Essas 3 súmulas, é importante a gente fazer um cotejo aí com outras 2 súmulas do TST, a súmula 388 e a súmula 86. Por quê? A súmula 388 ela vai dizer respeito às 2 primeiras súmulas que a gente viu aqui, dessas 3 do TRT do Rio, que é a súmula 33 e 40. Pelas súmulas 33 e 40, a gente viu que as empresas em recuperação judicial é devido o pagamento das multas do 467 e do 477. A 388 do TST fala que as massas falidas estão isentas dessas multas. Ok? Daí a confusão. Por isso que muitas empresas em recuperação judicial querem que se estenda essa benesse para elas também, mas essa benesse é só no caso das massas falidas. Não pagam multa do 467, não pagam multa do 477. Recuperação judicial paga. E a súmula 86 fala das custas. A gente viu que a súmula 45 do TRT1 determina o pagamento de custas para as empresas em recuperação judicial. E a súmula 86 fala que as massas falidas estão isentas de custas. Ok? Vamos seguir. Súmula 36. A súmula 36 do TRT1 fala o seguinte: contribuições sociais destinadas a terceiros, incompetência absoluta. A Justiça do Trabalho é incompetente para a execução de contribuições em favor de terceiros, destinadas ao Sistema S. Sistema S é aquele sistema que engloba o SESC, SESI, SENAI e que parte do que é recolhido pela Seguridade Social é destinado a esse Sistema S. A Justiça do Trabalho é incompetente para executar essa cota previdenciária relativa ao Sistema S. No PJ-Calc, a gente vê isso aqui, ó. Vamos aqui no item contribuição previdenciária, ou contribuição social, desculpa. E aqui, ó, nós temos os parâmetros das ocorrências. A gente verifica, ó,
porque ele está travado. A gente não consegue mexer na cota previdenciária da empresa, do SAT, terceiros, do empregado, do empregador, não consegue mexer. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui em ocorrências e regerar. Aí sim ele abre o campo para nós fazermos as edições. E aqui nós temos o campo de terceiros. Se houver determinação, ainda que contrária à súmula, você vai botar aqui o percentual. Mas a regra é que cotas destinadas a terceiros, cotas previdenciárias, não são executáveis pela Justiça do Trabalho. Agora, súmula 53. Súmula 53 do TRT1. A súmula 53, ela fala acerca do artigo 384 da CLT, que está englobado no capítulo relativo à proteção do trabalho da mulher. O que diz o artigo 384? Fala que, no caso da trabalhadora que vai adentrar no sistema de sobrejornada, horas extras, é devido ao intervalo de 15 minutos para descanso. Esse artigo ele caiu com a reforma trabalhista, mas até dia 10/11/2017, um dia antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, é devido. Então, se houver determinação, a gente vai apurar. E aí, a súmula diz o seguinte: a inobservância do intervalo previsto no artigo 384 da CLT enseja os mesmos efeitos do descumprimento do intervalo intrajornada. Ou seja, se houver determinação para o pagamento desse intervalo de 15 minutos, conforme o artigo 384, ele vai ter o mesmo tratamento do intrajornada. Mesmo tratamento. Com 50% adicional, com reflexos, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente apurar isso aí. Vamos aqui em dados do cálculo. Aqui nós já temos um períodozinho aqui lançado. Vamos lançar um cartão de ponto aqui rapidamente. Nós já temos aqui um cartão de ponto lançado. Maravilha. Então nós vamos aqui em alterar e vamos apurar supressão do intervalo do artigo 384 da CLT. Basta fazer isso. Aí você lança a jornada de trabalho, salva. Eu vou excluir esse cartão aqui porque ele já estava configurado. Toda vez que você tem um cartão pronto e você modifica esse cartão, você deve excluir o cartão anterior. Você deve apurar novamente. Apura e agora ele traz as horas conforme o artigo 384. Para a gente lançar essa verba, a gente vai aqui em verbas, expresso. A súmula não fala que tem o mesmo comportamento do intervalo intrajornada, então vai ser lançado como intervalo intrajornada comum. Intervalo intrajornada, vamos aqui em parâmetros da verba, vamos renomear aqui só para ficar identificado, artigo 384. E aqui, importada do cartão de ponto, a gente importa aqui horas do artigo 384. Pronto, está apurado aí o nosso intervalo na forma do artigo 384, súmula 53 TRT1. Temos agora a súmula 57 do TRT1, que fala do aviso prévio proporcional. Diz o seguinte: para o cálculo do aviso prévio proporcional a cada ano de serviço completo, incluindo o primeiro ano, haverá um acréscimo de 3 dias ao período mínimo de 30 dias previsto na Constituição Federal. Isso aí é só a releitura da Lei 12.506 de 2011, que fala do aviso prévio. Para cada ano de serviço, primeiro ano de serviço, 30 dias de aviso prévio, e para cada ano completo, 3 dias. A prorrogação máxima desses 3 dias não pode passar de 60 dias e o total máximo de aviso prévio, 90 dias. Lembrando que essa questão do prazo de aviso prévio não é o autor não vai trabalhar se for determinado 36 dias, 42 dias de aviso prévio, o autor não vai trabalhar isso, ele vai trabalhar sempre os 30 dias. Esse aumento, essa proporcionalidade é sempre para beneficiar o trabalhador no recebimento desses dias a mais. Bom, como é que a gente faz isso aqui no PJE Calc? Nós vamos aqui em dados do cálculo, parâmetros do cálculo, e aqui nós temos prazo do aviso prévio. Nessa opção aqui, nós não vamos estar apurando o aviso prévio. O aviso prévio mesmo ele é apurado aqui em verbas. Aqui nós vamos estar configurando o aviso prévio para calcular a proporcionalidade. Tá? Então, nós temos 3 opções aqui no prazo do aviso prévio para nós configurarmos. A primeira opção é não apurar. Nessa opção não apurar, não significa que ele não vai estar apurando o aviso prévio. Significa que ele não vai estar apurando a proporcionalidade do aviso prévio.
se forem devidos 46 dias do aviso prévio, mas se o juiz só determinou 30 dias, a gente vai marcar aqui não apurar, porque ele só vai calcular 30 dias. Segunda opção é calculado. O sistema calcula automaticamente para a gente. A terceira opção é informado. Tá? Se o juiz determinou lá, vamos supor, 90 dias de aviso prévio, prazo máximo, você vai lá, se você quiser já informar, você marca aqui 90 dias. Ok? Essa é a súmula 57. Temos agora a súmula 64, que vai falar das esferas proporcionais e dispensa por justa causa. O direito às esferas proporcionais previstos na Convenção 132 da OIT não contempla as dispensas por justa causa. Ok? Então, justa causa não dá direito a férias proporcionais, só dá direito a férias vencidas e saldo de salário. Beleza? Vamos à súmula 66. Essa súmula 66 é uma súmula de leitura um pouco chatinha, não vou negar. A leitura dela é um pouco chata. Então eu vou resumir, eu não vou ler, vou resumir aqui o que ele está dizendo. Contribuição previdenciária sobre o crédito judicial trabalhista, fato gerador, acréscimos legais, moratórios, nova redação da Lei 8.212, vigência, regime híbrido. Isso que é o cerne aqui da questão. Regime híbrido de apuração da cota previdenciária. Essa súmula 66 ela tem idêntico teor à súmula 368 do TST. Vai falar que a cota previdenciária será apurada pelo regime híbrido. O que é o regime híbrido? É o regime que conjuga simultaneamente o regime de caixa e de competência para apuração da cota previdenciária. Ela fala que até o dia 4 de março de 2009, a apuração pelo regime de caixa. O fato gerador é a constituição, fato gerador da cota previdenciária, tá? É a constituição do crédito. E a partir do dia 5/3 de 2009, regime de competência, porque o fato gerador passa a ser a prestação do serviço. É isso que diz a súmula 66, que a súmula 368 também tem o mesmo teor da súmula 368 TST. Como é que a gente vê isso aqui no PJ Calc? Como é que a gente apura, como é que a gente sabe que o PJ Calc está apurando pelo regime híbrido? A gente vem aqui, ó, correção juros e multa, dados específicos, e aqui, ó, tá marcado, essa marcação aqui, ó, esse ticado aqui, Lei 11.941 de 2009, a partir de 5/3, faz com que o sistema esteja configurado para apurar cota previdenciária pelo sistema híbrido. Ok? Ok. E vamos agora às nossas duas últimas súmulas, súmula 67 e súmula 69. A súmula 67 fala sobre preclusão na hora da manifestação, na hora da impugnação dos cálculos, conforme parágrafo 2º do 879 da CLT. Incabível oposição de embargos à execução com o objetivo de discutir as contas de liquidação não impugnadas no prazo do artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Ok? O parágrafo 2º do 879 da CLT diz que as partes têm 10 dias para impugnarem os cálculos, sob pena de preclusão. Se não fizerem, se mantiverem inertes nesse período, preclusa oportunidade. Não adianta depois entrar com embargo à execução ou com uma impugnação à sentença de liquidação, tratando de assuntos que deveriam ter sido tratados no momento oportuno, quando lhes foram dados os prazos para se manifestarem na forma do 879, parágrafo 2º. Ok? E a última súmula, para a gente encerrar, é a súmula 69. Vai falar, no caso de sentença líquida, o momento oportuno para a impugnação dos cálculos. Diz o seguinte: tratando-se de sentença líquida, proferida em fase de conhecimento, qualquer discordância quanto aos cálculos apresentados deve ser suscitada nessa fase, ou seja, na fase de conhecimento, durante o recurso ordinário, através do RO, sob pena de preclusão, sendo incabível a impugnação dos referidos cálculos em sede de execução. Ou seja, se a sentença for líquida, se você quiser impugnar os cálculos, você tem que entrar com um recurso ordinário. Não adianta depois vir com uma impugnação normal, impugnação aos cálculos, né? Normal, porque vai bater e vai voltar. Transitou e julgado, já era. Só se você entrar depois na fase de execução com uma embargo à execução, uma impugnação do exequente, depois um agravo de petição. Por quê? Impugnação aos cálculos de sentença líquida tem que vir no RO. Ok? Ok. Então, gente, a gente termina assim esse especial com as súmulas aqui do TRT1 que dizem respeito a
de um jeito ou de outro aos cálculos trabalhistas, tá? Espero que tenha valido a pena, espero que você de outros TRTs tenham gostado. Se tiverem vontade que a gente faça um apanhado também do TRT da sua região, deixa aí no comentário que a gente faz uma pesquisa também e traz um vídeo legal, ok? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida, aquele like para fortalecer, sempre vídeos interessantes. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso curso completo de liquidação de verbas trabalhistas no PJ Calc. Link está na descrição. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.